Nesses últimos dias, nós estamos presenciando, o nosso clima realmente já afetado e bagunçado. As fortes chuvas em Minas Gerais, que trouxeram, infelizmente, tanta tristeza, tantas vítimas, pessoas que perderam tudo e muitas pessoas que perderam a vida. Por isso, a fé deve nos levar também a refletir que compromisso eu tenho com o meio ambiente para que possamos futuras catástrofes como esta serem evitadas. Quais são os cuidados e a parcela de responsabilidade que cada um tem com a casa comum, este lugar tão bonito que Deus criou e confiou ao cuidado das nossas mãos. Mas às vezes o pecado ecológico, a falta de compromisso com a natureza, leva a essas tristes consequências. Para falar um pouquinho então do nosso cuidado com a casa comum, da nossa responsabilidade ambiental e ecológica, isso vem da fé, é um apelo do Evangelho, É o próprio Cristo que nos convida a cuidar com amor de tudo aquilo que as mãos de Deus criou. Para falar um pouquinho disso, a gente acolhe aquele que já nos é tão conhecido, é nosso amigo, faz parte aqui do nosso programa Bênção da Manhã, o nosso querido irmão Afonso Murad. Irmão Afonso, bom dia, bem-vindo ao Bênção da Manhã, é sempre uma alegria a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, Padre Camilo. Alegria também para mim estar com vocês mais uma vez. E um bom dia especial para amigos e amigas que nos seguem pela TV Aparecida. O Papa Francisco nos colocou numa bonita caminhada, recuperando essa dimensão da mútua colaboração, tanto na obra evangelizadora como no cuidado com a vida, a sinodalidade. Esse é um tema que tem que estar presente em toda a nossa ação pastoral. E o Papa Francisco também trouxe para o coração da Igreja, tanto para a reflexão teológica como para a vida pastoral, a dimensão da ecologia, o cuidado com o meio ambiente e com a casa comum. Como nós podemos então dizer que uma igreja sinodal é uma igreja que verdadeiramente se compromete em cuidar da casa comum, visando o bem de toda a sociedade? Olha, a sinodalidade diz respeito ao quê? A gente ser uma igreja participativa. Uma igreja em que leigos e leigas, presbíteros, religiosos e religiosas, somam juntos, em que o poder é compartilhado como serviço. Então é a maneira como a gente vive a nossa fé, esperança, a caridade. Já a ecologia nos leva para além da igreja, porque nos coloca uma pergunta: como é que como é que nós estamos vivendo com relação às outras criaturas? E aí essa frase, tudo está interligado, e que o cuidado das nossas relações, o cuidado com a terra e o cuidado com as pessoas, especialmente as mais pobres, estão interligadas. Sim. Então, sinodalidade nos aponta pela maneira da gente atuar comunitariamente. E a ecologia nos põe para como é que nós estamos tratando as outras criaturas que moram conosco nessa casa comum. E talvez a grande questão de um pecado eclesial e um pecado social é que muitas pessoas não assumem a sua responsabilidade. Acham que tudo isso não tem nada a ver com elas, é com a outra pessoa, são com as indústrias, são com os grandes proprietários, enfim. Mas todo mundo tem uma parcela de responsabilidade, porque todo mundo comunga de uma mesma missão. Então, como que a gente pode crescer nessa consciência de que todos nós somos responsáveis pela dimensão do cuidado com o meio ambiente, com essa espiritualidade ecológica, porque ela atinge toda a vida, E como a gente se torna responsável pelo cuidado com a vida. Olha, você colocou uma coisa importante, sabe? Porque a nossa responsabilidade de cuidado com as outras criaturas e também com a água, a energia, o solo, a alimentação e tantas outras coisas que vão se ligando à ecologia na roça e na cidade, exige um compromisso de cada um de nós, em primeiro lugar. O Papa Francisco fala isso no capítulo 6 da Laudato Si. Sim. Então, você, meu amigo, minha amiga que está nos seguindo, na sua casa, como é que você trata o tema dos resíduos, do lixo? Como é que você utiliza a água, que é um bem coletivo? Você tem algum espaçozinho para plantar alguma coisa que possa ser cultivada por você mesmo? Então, aquilo que diz respeito a nós como indivíduo, como pessoas da nossa família.
Mas a ecologia também tem um compromisso comunitário. Sim. E o ano passado, na campanha da fraternidade, foi tão bom ver que várias comunidades, paróquias assumiram compromissos ecológicos e estão continuando, embora a gente não fale mais disso, mas o compromisso comunitário. E depois, a ecologia exige também compromisso político. Esse ano é um ano de eleições, como é importante a gente escolher os deputados federais, deputados estaduais, senadores, além do corpo executivo, que tenham um compromisso efetivo com a ecologia e não com o desastre do meio ambiente. Então você está vendo que é um simultâneo, ao mesmo tempo compromisso individual, comunitário, de nós como igreja e na sociedade também. Por isso eu acredito que o grande esforço da evangelização neste sentido é a formação de consciências. Porque até hoje a gente dialoga com algumas pessoas e elas estão presas naquele discurso de dizer não é nada disso, esse negócio de aquecimento global, né, esse negócio de mudança climática, isso é um discurso. Sempre houveram eras em que a natureza passa por esse processo de autorregulação. Então acho que a evangelização compete a nós essa formação de consciência, porque apenas quando a consciência assume esta realidade é que eu me comprometo também em transformá-la, né? Senão eu me torno muito passivo diante de tudo aquilo que está acontecendo e acho que não é nada demais. Olha, você colocou um ponto importante, Padre Camilo. Sabe por quê? Hoje em dia tem os chamados negacionistas. O que é? São grupos que vêm no mundo inteiro que dizem nada, isso é uma bobagem, o mundo não está tão séria a situação. E, gente, está mesmo. Então, faço um alerta a você que está nos vendo e ouvindo. Se você receber alguma mensagem no seu WhatsApp, na sua rede social, dessas mentiras, não passe para frente. Quer dizer, nós temos que deter essa corrente de mentiras, em primeiro lugar. E depois, chamadas fake news. E depois ajudar as pessoas a criar consciência. E a consciência ecológica se faz muito com o sentimento que a gente tem ao ver, ao ouvir, ao cheirar e ao tocar. Toda vez que eu vou trabalhar com algum grupo de igreja sobre o tema da ecologia, a gente sempre começa percorrendo um ambiente onde tem árvore, tem grama, onde a gente pode escutar os pássaros. Esse sentimento que a gente é parte da Terra, como diz o Papa Francisco no começo da Laudato Si, que é bom demais, é lindo do planeta que Deus nos deu, nos leva a dizer, poxa vida, é tão bom. Deus viu que tudo era bom, então é preciso cuidar. É preciso se posicionar contra aqueles que estão destruindo. É preciso se juntar a quem está tendo opções claras para o cuidado do meio ambiente. Então eu penso que a consciência se faz muito a partir das nossas experiências pessoais e coletivas. Você que está nos ouvindo, ou levantar de manhã, abre a janela, agradece a Deus pela luz do sol. Respira, todas as criaturas respiram. Então, nós só podemos estar vivos hoje porque temos as algas no mar, as árvores que capturam o carbono e nos oferecem o oxigênio. Então, essa sensação de gratidão e de encantamento nos leva a nos comprometer pela ecologia, pelo bem da nossa casa comum. Que maravilha. E formar esta consciência à luz da fé, né? A sabedoria que vem da própria palavra, do agir, do ensinamento do Cristo, no cuidado para com todo. A gente busca na devoção São Francisco, como ele nos ensina a viver essa dimensão fraterna para com tudo aquilo que foi criado, mas também ter este olhar para o conhecimento científico, né? Esta sabedoria que Deus vai dando para que a gente perceba o que está acontecendo e o que pode ser feito como ação concreta para evitar que algo muito pior aconteça lá na frente. Então a igreja também caminha com o olhar da fé, mas também com o olhar da ciência. São duas forças que nos ajudam a agir de uma forma muito mais transformadora na realidade, né? Você colocou algo importante, porque o conhecimento científico nos ajuda a entender como funcionam os mecanismos da nossa casa comum. Como é que a água está ligada com a árvore, com o ar, com o pássaro,
alimento que a gente toma, se ele é saudável, se ele tem veneno, a ciência nos ajuda Sim, muito a perceber isso. Por isso que na Laudato Si, o capítulo primeiro é uma visão científica do que está acontecendo no mundo, as principais questões ecológicas. Como também o capítulo 5 que mostra a responsabilidade de quem tem poder e capacidade de mando. Mas, ao mesmo tempo, a gente liga esse saber da ecologia com a nossa fé, que Deus é o Senhor de toda a criação, que Ele ama tudo que foi criado, e porque esse amor de Deus está presente pelo seu Espírito que renova a face da terra, a gente é chamado a cuidar. E dou aqui uma dica para vocês. Toda sexta-feira de manhã, a gente tem um quadro de 5 minutinhos isso. aqui, né, na bênção da manhã, que chama Vamos Cuidar. Ali eu dou várias dicas concretas. Você pode procurar na internet, na página da TV Aparecida, o Vamos Cuidar. A gente dá dicas sobre o uso da água, o uso da energia, as plantinhas, a nossa atitude como política pública, para a gente conseguir políticas públicas que de respeito à natureza. Então, você vai se informando, como também é na internet, bons sites e outras páginas para a gente saber e atuar Isso aí. e orar. Vamos parar de ser apenas espectadores que assistem o que está acontecendo no mundo, vamos ser protagonistas da transformação. Acho que é isso que a fé pede de todos nós, né, irmão? Isso mesmo. A fé que opera pela caridade, pela solidariedade e nos faz caminhar na esperança. Amém. Irmão, muito obrigado por mais uma vez partilhar conosco. Gratidão, né? Isso colabora muito, nos faz crescer e ao mesmo tempo vai nos formando aí nesta consciência da ecologia integral, né? Que o amor a Deus seja testemunhado no cuidado e na proteção com tudo aquilo que por amor Ele criou. Abençoado dia aí, grande fraterno abraço. Obrigado, Padre Camilo. Um grande abraço. Amém. E que cada vez mais, né, a gente possa realmente, em nossas comunidades, se ainda não há na sua comunidade paroquial, né, a pastoral da ecologia integral, conversa com o padre, motive as pessoas para que a gente possa realmente agir neste bonito cuidado para com a casa.